Eu não preciso de você. E aí, estamos ao vivo. Bruno entrou. Te convido já, Bruno. Convido já. Deixa eu só colocar o nome da live aqui. Dá um tempinho mais pro pessoal entrar. Live. 2 pontos. Quem é você pra derramar meu musa? Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que me causou na madeira. Por sua arte criou muito mais. Seu comentário. Eu me criei, matando. Fala, Jorginho, meu amigo. Bem-vindo. Primeira live, acho que você entra, né? Deixa eu abaixar um pouquinho o forró. Mas, ó, vou mandar aviãozinho agora para todo mundo. Chamando. Vamos lá. Enquanto isso, a gente vai curtindo um São João, um forró. Porque, afinal de contas, já estamos em casa. Mas não é por isso que a gente vai ficar sem escutar um forrãozinho nesse São Pedro. Tá? Isso, tô mandando aqui. Tá indo pra geral. Vamos ver quem vem. Enquanto isso, vamos dançando aquele forró. Eita, meu São João. Rapaz. Ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que nasceu logo na madeira. Com sua arte criou muito mais de 10. Eu me criei com tarefa maior. Com verso dedilhado na viola. Por outras terras com meu velho vassoura. Fernando, meu professor, bem-vindo. Ô, rapaz, quanto tempo, que saudade, hein? Pô, não sei se te chamo mais de fofinho, que tá fininho, né? Pô, você tá fininho demais, cara. Você entrou na... Pô, na disciplina aí, hein? Eu? Lívia também, bem-vinda. Christian Lucas, meu amigo, meu irmão. Tá aqui. Tem 7 pessoas já. Vou convidar o Bruno. Vamos chegar enquanto isso, vai. Forrozinho. Tamo aí, eu também emagrecida, vamos nessa. Fala, Bruno. Luiz. Como é que Tudo você certo, tá, e você? Bem também. Porque, ó, vou tirar aqui um pouquinho a musiquinha, deixar ela bem baixinha, daqui a pouco eu tiro. Mas, ó, seguinte, eu não sei se você sabe, mas hoje é véspera de São João. E São João, para nordestino, é a festa mais importante do ano. E a gente tá trancado em casa. Então tá todo mundo aqui com saudade de dançar forró, de ir pra palhoção, de curtir, dançar, virar a noite com os amigos. E enquanto isso, deixa eu tirar esse chapéu, que eu não gosto de chapéu. Gosto de boné, mas chapéu não. Pronto. Sim. Então, ó, tá todo mundo em casa. Tá? E pra mim, não hoje é São João. Mas véspera de São Pedro é uma data muito importante. Foi a primeira vez que eu fiquei com a minha mulher, tá vendo? Pra você ver o quanto o São João e o nordestino é uma ligação assim simbiótica. Tocou um forró, a gente já anima na mesma hora. Sim, com certeza. Minha querida roda de apoio atípico que está aqui, muito obrigado no trabalho que a gente faz. Mas e aí, Bruno, como é que você está no São João? Tô bem, tranquilo em casa. Você é do Espírito Santo, né? Toda vez eu confundo. Isso. Não é? Isso, Espírito Santo. Pronto, aí tem muito São João. Como é que é essa época junina aí? Mas se não tivesse a pandemia, tem alguns
lugares que estariam com festa agora, se não fosse pela pandemia. Sim. O cara aqui teve que fazer lei para não pode fogueira, não pode soltar bomba, teve que fazer lei com multa. Quem fizer uma fogueira é preso e não duvide que ainda vai ter gente que vai fazer. Fran, bem-vinda. É. Bom, a gente já deu um tempinho, chegaram 5 pessoas. Você já convidou, mandou aviãozinho para todo mundo aí? Já, já sim. Ah, eu já mandei aqui também, o pessoal deve estar chegando. Mas enquanto isso, vamos adiantando, tá certo? Sim, sim, vamos lá. Pronto. A live de hoje, a gente convidou o Bruno. A ideia do tema da live, a gente conversando e tal, Bruno, vamos falar disso. Aí era uma coisa que eu já tinha ouvido falar, já tinha interesse, inclusive o meu professor Fábio Gomes, o Bruno também conhece, ele tem o livro, e toda vez que eu vou na casa dele, eu tento pegar escondido sem ele ver, e ele esconde. Quando ele vê que eu chego lá, ele pega o livro e esconde para não pegar. Mas é muito, 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 muito interessante esse assunto. E assim, começar dizendo que foi Gardner. Gardner era um psicólogo, professor de Harvard, e ele, nos tempos que ele lecionava, ele viu que tinha muito mais inteligência, tinha muito mais a ver com a vida do que com notas. Então ele criou essa teoria da teoria das inteligências múltiplas, onde ele dividiu em 7 tipos de inteligência. E aqui eu vou pegar uma colinha porque eu não lembro toda de cabeça. Marcioneide, boa noite. Leandro também, bem-vindo. Que são o seguinte: lógico-matemática, linguística, espacial, físico-sinestésica, interpessoal, intrapessoal e musical. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, de como a inteligência se manifesta em todos esses aspectos. A gente vai destrinchar todas, tintim para ficar claro aqui. Mas, ó, eu queria que você começasse se apresentando, Bruno. Quem é Bruno Lemos Tosi, ou é Tosi Lemos? Nós lemos. Tosi Lemos. Então, eu moro aqui no Espírito Santo, eu sou psicólogo e palestrante também, e eu tento trazer a psicologia para fora da clínica, por meio de palestras, por meio de lives também, para que as pessoas possam aprender mesmo na prática como que a psicologia pode beneficiar elas também. Então, eu venho nesse trabalho aí de trazer mais um pouco da psicologia para as pessoas conhecerem melhor, conhecerem até o que o psicólogo faz, qual que é a importância, o que ele pode ajudar também. Então, venho sempre nesse sentido para ajudando também as pessoas. Sim. O Jarlton tá mandando boa noite para você também, tá falando porque eu tirei esse chapéu. Eu digo, não, foi só uma brincadeira. Tá bom. Fabiano, também bem-vindo, faz parte da nossa TIPC. Grande profissional da área de marketing, esse cara entende, é ele quem faz nossos cards, ele que bola muitas coisas da Paula. Quem quiser seguir a Paulinha, segue lá. Eu não lembro, Fabiano, bota aqui o Instagram dela para eu falar, que de cabeça eu não lembro, mas pode seguir. Mas enfim, tá chegando o Tatá também. Vamos seguindo. Cara, eu tô muito empolgado com esse tema com São João. Eu gosto. Mas, ó, começa falando sobre a inteligência que é dita como a inteligência que chama mais atenção, que é a inteligência lógico-matemática, que a gente sabe que não é a única, ela é uma das. Mas Sim. começa falando um pouco sobre ela. Antes de falar sobre ela, eu vou falar também de uma questão que pode ser dúvidas para as pessoas, que é qual que é a diferença de inteligência múltiplas para estilo de aprendizagem. Então, as inteligências múltiplas, segundo o que Gardner fala, cada pessoa ela vai ter diferente capacidade intelectual em cada tipo de inteligência. E o estilo de aprendizagem vai ser a forma que a pessoa vai se organizar para estudar um determinado assunto. E o Gardner também fala que as pessoas elas têm, na minha contagem aqui, 8 tipos de inteligência e em diferentes níveis de aptidão também.
Então é importante que a gente tenha é, esse tipo de diferenciação também, para que a gente possa também entender. E falando agora sobre a inteligência lógico-matemática, ela vai ser determinada baseada na razão, baseada nos cálculos, no pensamento lógico, também a capacidade de resolver equações e provas, e ela vai ser mais encontrada nas profissões de cientista, contador, matemático também. Então vai ser esse tipo de raciocínio que quem tenha essa inteligência, ela vai apresentar mais. É, a Daíta chegou, psicóloga Gleice, Carlos Nunes, meu amigo, terapeuta Fernando Ramos, nosso amigo, está aqui também. A professora Michelle Leal faz parte da TIP também, neuropsicopedagoga, está nessa luta pela inclusão dos atípicos aqui também. Sansa Pistelli também Isso, está aqui. Sandra entrou. Entrou. Bem-vinda, Sandra. Cara, e assim, sobre a inteligência lógico-matemática, é importante também dizer que a gente, sobre as inteligências múltiplas, a gente tem níveis diferentes de aprendizado, de capacidade entre elas. Mas, Sim, mas com uma observação vocês terem ideia. O bendito do X na matemática. O X é uma abstração, ele é uma metáfora, ele é um símbolo. Que você, com os cálculos, você consegue chegar no resultado do símbolo. Você sai do símbolo para o que seria real, entre aspas, o resultado. Então, se você tem dificuldade de entender conceitos abstratos, você provavelmente vai ter um pouco de dificuldade em entender matemática, em entender física, em entender química, porque quando a gente trabalha com logaritmo, x e outros tipos de cálculos, eles pegam equações complexas e eles resumem em símbolos. Então é muito importante que você consiga entender que abstrações existem e que se você entende essas abstrações, ela te facilita na hora de fazer cálculo. Então, isso não é número em si, tem a ver com outros tipos de inteligência que a gente vai falar mais para frente. Mas é interessante ver como tudo no final termina interligado. sim, com certeza. Tudo tá interligado, porque tudo isso vai fazer parte do nosso raciocínio, da forma que a gente vai entender também as coisas. Sim. Vou passar para a segunda. A linguística. O Gerardo está brincando. X é um dos piores símbolos do ensino médio. É o X da questão, né? Mas, Sim. linguística. A inteligência, no caso aqui também conhecida também como verbo-linguística, ela vai ser a forma de analisar a linguagem, a forma de interpretar também as ideias e as informações, e as profissões que vão ter mais presentes vai ser de escritor e advogado, por exemplo. Então, que eles vão usar mais essa questão da interpretação para resolver os problemas, e a partir da interpretação eles vão julgar como favorável, desfavorável, e com isso eles vão desenvolver o raciocínio a partir desses quesitos. Ó, a Sansa está dizendo que está travando muito para ela. Vocês colocam aqui nos comentários, por favor, se está travando para mais alguém, porque para mim está muito legal. Eu consigo ouvir o Bruno nos comentários, está tudo correndo bem. Mas se mais alguém tiver com alguma dificuldade, fala aqui. E a mesma coisa, a habilidade linguística tem muito a ver com o que a gente faz aqui, que é se comunicar. Que é falar, seja ela escrita ou seja falada, a capacidade que a gente tem de exprimir ideias e de uma maneira clara, coesa. Óbvio que a gente precisa de outras inteligências para conseguir fazer isso, mas que a linguagem ela se expressa não só na verbal, mas como na não verbal. Mas aí ela vai se encaixar em outro momento aqui, mas principalmente a gente saber se comunicar. Então, se a gente se comunica bem,
E se a gente conhece, por exemplo, quem gosta muito de ler, conhece diferentes palavras por estar em contato com diferentes autores. Então, isso também aumenta o nosso acervo na hora de definir. Quer ver uma coisa que eu achei interessante? A gente tem uma palavra para definir amor. Os gregos tinham três. Eles eram eros, que é o amor do desejo, o amor carnal, o amor por aquilo que não se tem. Filos, que é o amor fraterno, é o amor companheiro. E ágape, que seria o amor incondicional, o amor de Deus por nós, o amor da mãe pelo filho, do filho pelos pais. Então, a gente resume essa palavra toda em uma só, que é amor. Mas É, vê como... mas No... também tem outras concepções, como amor líquido. Tem também outro conceito que vão falar aqui, que é o amor ágape hoje em dia também, né? A gente tem essa É, divisão toda, mas para a maioria das pessoas, ela só vê aquela definição do amor mesmo. isso. Mas é porque para o português a palavra é amor. A ágape não foi uma palavra importada do grego para os dias atuais. Já é uma evolução da língua, que ela está em constante Sim, construção. Mas é isso, que inicialmente, quando se pensaram no português, resumiu isso tudo como amor. E eu acho isso muito interessante, como às vezes a gente também pensa em algumas situações, e se você tem um pouco de conhecimento de outras línguas, às vezes a gente usa recursos de palavras em outras línguas, porque a gente acha que o sentido que a gente quer dar naquele momento, a palavra em português não seria a que melhor definiria. A palavra, por exemplo, tirar de alguém da sua vida. Hoje a gente fala deletar, só que deletar vem de deleta, do inglês, ela não é do português, isso já é uma aportuguesação da palavra. E isso é muito interessante perceber como a gente constrói a língua, como existem sotaques diferentes, que isso também é uma construção da língua, e que isso facilita ou regionaliza, caracteriza uma maneira da gente se expressar, como a linguagem está muito ligada à cultura. sim, com certeza. A cultura, ela vai definir muita coisa do que a gente conhece hoje e das novos conceitos também que vão surgir. Né? E aí, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, não. Era só isso mesmo, sobre o verbo, linguagem, verbo linguística. É. O Gerliton aqui, a língua modela a língua. Sim, eu acho que sim. É interessante. Vamos para a próxima. Essa eu sou péssimo, mas aí você fala. É a inteligência espacial. A inteligência espacial, ela também é conhecida como visual espacial, que ela é ligada à percepção visual e espacial. E o que seria essa visão espacial e visual? Vai permitir que a pessoa ela compreenda, por exemplo, gráficos, a criação de imagens visuais, vai entender também as pessoas compreendem informações que elas são como mapas também. Então, vai ser todas essas representações que a gente aprende depois que a gente consegue criar um significado para alguma coisa. Porque se a gente olha um gráfico, mas às vezes não sabe quais são os determinantes do gráfico, quais são os limites, a gente não entende muito bem qual que é a mensagem que ele está passando para nós. E as profissões que estão nessa inteligência são arquiteto, designer e por aí vai. Então eles usam dessa inteligência de interpretar gráfico, de criar novas soluções também a partir dessas representações e com isso eles conseguem explicar o que eles precisam. Sim. Ó, Nando Martinelli, Cristina Vilar entraram. Bem-vindos. Oxalá Papelaria, bem-vinda. O que eu acho interessante é o seguinte, eu fui corretor muitos anos da vida e volta e meia, ainda faço algumas coisas, mas volta e meia, por exemplo,
a gente levava alguém para fazer algum serviço, alguma casa, alguma coisa, e você via aqueles mestres de obras experientes que a gente tinha confiança, ele olhava para aquilo e dizia, olha, para isso eu vou precisar de tanto saco de cimento, tanto saco de areia, não sei quantos metros de piso, não sei o que, pô. E aí você comprava exatamente o que ele disse e era exatamente o que precisava para fazer a obra. Incrível, assim. Ele olhava para o espaço e ele, obviamente, por experiência, a cabeça dele já fazia tanto cálculo que ele sabia do quanto de material, de tudo que aquilo servia para deixar do jeito que você esperava, que ele já fazia aquilo automaticamente. E era incrível. E do mesmo jeito que eu também entrava em apartamentos que a gente achava muito pequeno, mas quando entrava um arquiteta, uma designer de interiores, ela olhava aqui não, vai ficar lindo. Eu disse, poxa, e quando você entrava, tava lindo, cabia tudo, sabe? A gente cabia tudo, porque ela fazia tudo tão milimétrico, tão combinado, por exemplo, não tinha sobra, o espaço para colocar prato, cabia pratos pequenos, médios e grandes, tranquilamente. Mas não dava uma travessa, aquilo era só para prato, o espaço da travessa já ficava em outro lugar, que cabia travessas e como já facilitava a organização da pessoa que ia utilizar aquilo. Então, assim, é impressionante quem tem essa capacidade espacial de conseguir manusear o espaço, sabe? E também eu E, falo... nesse caso, ele vai unir a inteligência lógico-matemática com essa também espacial ao mesmo tempo. E também eu falo da espacial porque eu sou... Sabe aquelas pessoas que batem o dedo mindinho em sofá e parede? Pronto, essa pessoa sou eu. Não, eu já bati tanto que o meu dedo vai e volta pro lugar. Eu sou péssimo assim para lembrar. Se você tira a cadeira a 10 centímetros do lugar, eu trombo. Minha inteligência espacial é bem resumida. Sim, sim. Mas dá para ir adaptando também, de acordo com a necessidade também, né? Pô, eu tive que aprender, né? Eu já não aguentava mais bater o dedo, dói muito. Sim, sim. Botar aquela estala no pé, passar uma semana com o pé com aquela tala, eu não aguentava mais. Já chegava lá, o pessoal me conhecia. Só voltando um pouco aqui, que eu já era do Pentor, se mapa mental é um exemplo de uso da inteligência. Aí, nesse caso, vai ser porque, assim, no mapa mental tem a questão da representação, tem a questão do significado que vai dar para isso, e para isso é preciso ter uma estrutura também. Então, vai ser também um tipo de inteligência visual, espacial. Sim. Combinações, né? Ela combina também Isso, com. Combina também. Mas assim, é como você organizar o seu pensamento de maneira física no espaço. Basicamente seria isso um mapa mental, né? Um resumo bem resumido. Tá. sim, Ma- sim, isso mesmo. tá. Maria Tavares Ferro entrou, ela foi candidata aqui pelo Novo. Queria dizer que eu fico muito feliz sempre que ela se candidata, porque eu sempre voto nela. Então, muito obrigado por estar aqui prestigiando a live. Seguinte, deixa eu pegar o próximo. Físico-sinestésica. Essa físico-sinestésica é também chamada de corporal sinestésica. Ela é uso do próprio corpo para resolver problemas, é a capacidade de controlar os movimentos corporais também, equilíbrio também. Aí a gente tem dançarino, bailarino. Essa parte é as pessoas que precisam ter um controle maior do que do corpo e assim elas vão conseguir realizar a atividade que precisam. Sim. Ó, e aproveitando isso, sabe uma combinação que brasileiro sabe bem? Físico-sinestésico, quando tem físico-sinestésica e espacial bem combinada num jogador de futebol, cara, nasce aqueles craques que a gente nunca viu, porque parece que ele tem um olho nas costas, né? Ele consegue Sim, perceber o espaço e fazer o corpo dele reagir para o que ele quer em milésimo de segundo. E aí a gente vê aquele Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, parece que
todo mundo não sabe jogar e só eles jogam, porque a percepção dele do físico corporal e do espaço é tão grande que parece que eles estão jogando sozinho. Parece que eles são bailarinos com a bola, né? É Sim, muito com interessante. certeza. A visão que Puxando um eles pouco, têm é bem grande mesmo. puxando no sardinha pro meu lado, sou professor de educação física, né? Uhum. Tenho... é, e eu, eu tenho que puxar. E assim, como eu trabalho muito com crianças especiais e muito com psicomotricidade, isso é uma coisa que precisa para o dia a dia. Porque meus alunos, eles não são só atípicos, alguns são deficientes físicos mesmo. Então, eles perceberem o mundo à volta dele, por exemplo, para uma aluna que tem baixa visão, e como ela se relaciona com aquele espaço, através da físico-sinestésica, é muito importante, porque antes ela tem baixa visão, então ela tinha muita dificuldade em andar por lugares, muita insegurança. Hoje não, hoje ela já consegue perceber ao redor dela o que tem, ela pode não saber o que é, mas ela percebe que tem algo. Não só com a visão, mas com o corpo também. E isso Uhum, daí com foi certeza. trabalho de a gente quase o ano passado todo, assim, fazendo atividades psicomotoras, abaixa, levanta, sobe, desce, passa por cima, sobe como se fosse uma escada. E assim, ela tem baixa visão, mas ela não usa muleta, nada. A muleta é muleta não, como chama? Bengala. Isso, Ela isso. não usa bengala, mas ela não gosta, não usa. Mas aí ela anda sempre com alguém do lado. E hoje ela já consegue, ela tem segurança, óbvio, em espaços que ela conhece, Sim, isso para já tem poder domínio. trafegar na sala de aula, ir para o lanche, o caminho que a gente faz para a aula, porque como eu também tenho muitos alunos autistas, eu faço sempre o mesmo caminho. Até às vezes eu ando bem mais se eu fosse pegar o caminho mais curto, mas como foi a maneira que eles se adaptaram, eu sempre repito, porque para os autistas traz mais segurança e para os que têm baixa visão, eles também trazem mais segurança porque eles conseguem perceber e antecipar o que vem à frente. Então, trabalhando isso, a gente consegue dar mais autonomia. Só que aí na psicomotricidade vai ter uma questão de nomenclatura um pouco diferente, mas no final das contas o efeito prático é o mesmo. Sim, sim, com certeza. O objetivo é esse mesmo. Tá? Poxa, estamos com meia hora de live, e tá andando bem, viu? Sim, sim. Tá andando legal. Cara, essa daí é uma muito interessante, a inteligência interpessoal. Sim, sim, é bem interessante mesmo. E ela vai se caracterizar pela pessoa reconhecer e entender os sentimentos, as motivações, o que que é importante para ela, e isso também tem a questão dos desejos também, tem a questão dos o que que vai motivar ela, e as profissões que são mais relacionadas são os terapeutas, psicólogos, professor também, que professor ele também precisa dessa parte da didática, da parte Ter- de conseguir. Terapeutas, psicólogos. Sim, sim, ele precisa ter uma percepção muito grande do outro e de si mesmo também ao mesmo tempo. Mas nessa inteligência é mais a questão de a interpessoal. Voltou, Bruno. Cadê o Bruno? Teve um. Bom, enquanto o Bruno não volta, eu vou adiantando aqui. Uma das características que pessoas que têm a habilidade da inteligência interpessoal é se relacionar com outras pessoas. Bruno voltou? Voltou, voltou sim. Voltou. Pronto, completa isso. Ó. Felipe entrou. Bem-vindo à live. Bruno Assim, André, meu amigo, tá aqui. Diana. falando Então, ó, que o vou significado complementar. também dessa inteligência, que é interpessoal, é entre as pessoas também. Então, é mais voltado ao outro. É.
E assim, você travou, eu complementei para não deixar espaço vazio, mas aí eu cedi a palavra a você voltando, que na inteligência interpessoal, uma coisa que eu estudo muito para poder facilitar e que o Bruno também conhece, é o rapport. O rapport é uma Sim, capacidade de você criar uma sinergia, de você se conectar com outra pessoa. Então, geralmente, uma pessoa que se relaciona muito bem com as outras, ela consegue fazer o rapport. Falei, Francine. Eu falei logo no começo, rapaz, você não escutou? Eu falei. Uma pessoa que consegue se relacionar muito bem com as outras, ela consegue fazer rapport, ela consegue se conectar e se expressar de uma maneira que é fácil de entender. E aí já junta com outras habilidades. Mas que quem se relaciona bem com as outras, aquela pessoa, a gente costuma chamar isso de carisma, né? Sabe sim, aquela pessoa às vezes, sabe aquela pessoa que às vezes ela chega no lugar, todo mundo gosta, enquanto a festa parece que não começa enquanto ela não chega, e quando ela chega todo mundo, assim, às vezes ela nem tem tanta intenção de chamar atenção, mas que o jeito dela naturalmente traz as pessoas para perto. Então isso é uma característica muito importante se você exerce alguma função de liderança. Então, se você de alguma maneira é líder, você tem que saber se comunicar bem, se expressar bem para poder ter boas relações com as outras pessoas, sabe? E às vezes você tem o seu jeitão. Tem um bar em Minas Gerais, é o Bar do Capelão. O marketing dele é dizer que é o pior bar do Brasil. Ele joga os copos pro cliente, ele não tem garçom, o cliente que vai pegar comida no balcão. E ele mesmo brinca, por exemplo, ele faz uma pizza que o custo é R$ 7. Aí o cliente pergunta, pô, Capelão, mas quanto foi que na pizza ele vende a 40? Aí ele pergunta, poxa, Capelão, mas quanto tu gasta aqui? Ele, R$ 7 vende você a 40, é um roubo. E o cara compra, tá entendendo? Porque o jeitão dele, mesmo assim sendo, entre aspas, grosso, traz todo mundo pra perto. Ele consegue ter nesse jeito particular de ser, ele consegue trazer as pessoas para perto. E isso é uhum, muito interessante, porque se a gente for ler livros dogmáticos sobre como se relacionar com as outras pessoas, o cara vai dizer, ó, não seja grosso, atenda todo mundo, tudo bem. O cara é grosso com todo mundo, atende todo mundo muito mal e o bar dele é cheio. Porque ele tem essa capacidade, essa inteligência, ele sabe se relacionar com as pessoas do jeito dele, e as pessoas aprenderam a entender o jeito dele ser também. sim, bem importante isso. Quer complementar mais alguma coisa? Não, não, é só isso mesmo. Pronto, então vamos passar para uma inteligência que a gente trabalha muito profissionalmente, a intrapessoal. Sim, ela é muito importante também e ela vai se definir pela capacidade de nos reconhecermos a nós mesmos. Então, quando a gente nos reconhece, a gente consegue identificar nossos hábitos, por exemplo, a gente consegue lidar melhor conosco e também trazer isso para outras pessoas também. Então, é uma curiosidade inteligência, ela pode aplicar em qualquer profissão e porque ela vai dizer na capacidade de conhecer a si mesmo. Então, é até uma inteligência que é muito necessária também em todo tipo de profissão, porque se a gente não consegue nos conhecer muito bem, a gente também não vai conseguir chegar e conhecer o outro também que está na nossa frente. Sim. Cara, eu faço algumas consultorias sistêmicas, aprendi com o nosso professor Fábio Gomes. Você falou de mim, não falou do Fábio, não existe. Eu tenho que falar dele. É a minha referência, meu professor, não é. Que é o seguinte: às vezes a pessoa tem tanta dificuldade. Você é contratado pela sua capacidade técnica de exercer um cargo e você é demitido pelo seu comportamento.
E às vezes a pessoa tem tantas questões internas a serem resolvidas que isso influencia em todos os outros aspectos da vida dele. Às vezes ele não consegue se reconhecer, às vezes ele não sabe nem o que ele tem de melhor, a essência dele, sabe? Aquilo que ele carrega de bom, sabe? Então, o Sócrates tinha aquela frase célebre que é: homem, conhece-te a ti mesmo, que é exatamente o que é a inteligência intrapessoal. É se conheça, saiba seus limites, saiba dizer não quando o seu limite estiver em risco, saiba a hora que você pode se resguardar um pouco mais, seja de grupos, de redes sociais, porque você não pode agradar as pessoas e se desagradar. Você não pode agradar as pessoas e se machucar. Então, essa consciência vai muito do processo de autoconhecimento que eu trabalho como terapeuta e o Bruno como psicólogo, de Sim, com trazer certeza. esse equilíbrio, sabe? E essa inteligência, por exemplo, para mim eu trabalhei muito, eu tinha muita dificuldade de dizer não, sabe? A minha inteligência interpessoal fazia com que eu quisesse ver todo mundo bem, mas ao mesmo tempo a minha inteligência intrapessoal fazia com que esse ver bem eu me colocava atrás as minhas necessidades da necessidade dos outros. E isso custou um preço na minha vida. E hoje, graças a Deus, depois de muita terapia, depois de muito processo de autoconhecimento, muita constelação, muita sessão com o Fábio, cala a boca, cala a boca. Aí hoje eu consigo dizer não, hoje eu consigo me colocar numa situação que eu esteja bem acima das outras. Não significa querer ser ruim com ninguém, mas significa preservar você mesmo, porque se você você vai conviver com você mesmo 100% do seu tempo durante a sua vida. E se você não se gostar, como é que vai ser essa convivência? Se você não aprende a se amar, a se respeitar, os Uma seus questão limites, a a pessoa sua mais importante da nossa vida somos nós mesmos. Então a gente precisa aprender como que a gente lida conosco mesmo. até porque a gente precisa estar bem para poder cuidar dos outros. A gente fez uma live ontem na TIP que o trabalho do Yuri no instituto dele, ele estava dizendo quem cuida de quem cuida, porque as mães se doam para os filhos, terapia todos os dias, aí o casal começa a se distanciar, negligencia o lado marido, o lado mulher, e isso daí termina custando um preço na vida de quem faz. Então, você precisa ter o equilíbrio para reconhecer. O Gerliton está falando aqui, deixa eu dar uma olhada. A intrapessoal deve ser mais enigmática, né? No sentido de ser algo que exige uma percepção e trabalho constante. Sim, eu acho que a melhor notícia do mundo é que o ser humano é uma obra inacabada. E nós, sendo uma obra inacabada, nós temos a possibilidade de evoluir até o nosso último dia de estadia aqui na Terra. Então, isso me deixa muito feliz. Eu não sei as outras pessoas, mas eu fico muito feliz que eu tenho a possibilidade de ser melhor todos os dias. Sim, com certeza. Isso já nos faz muito bem também, né? Desculpa, Bruno, não entendi. Isso nos faz nos sentir bem também todo dia. A gente sabe que a gente pode melhorar de alguma forma. Sim. Bruno, ó, não parece, mas já estamos com 40 minutos de live. Eu não disse a você que é rapidinho. Sim, Eu sim. disse, a gente fazendo algumas reuniões para live, eu disse, Bruno, ó, como o assunto é bom e a gente vai gostar de falar, você vai ver. Quando a gente perceber, deu 40 minutos. Eu disse, olha, eu estou controlando aqui e exatamente agora, dando os 40 minutos. Cara, vamos falar agora da inteligência musical. Então, ela é uma inteligência que ela vai a respeito de pessoas que ela gosta de produzir, de compreender e identificar os diferentes tipos de som, reconhecendo os padrões, os
os tons tonários também, eu acho que é essa a expressão, né, de cada tom. Então a pessoa vai É, trabalhar com música. ficou um pouquinho de leite no café, eu não resisti e tomei. Mas eu se desculpa que eu lhe desconcentrei, mas pode continuar. E a pessoa ela vai compreender a música como um instrumento do trabalho dela. A gente tem o DJ, o cantor, tem o cantor, por exemplo, tem cantor de ópera, tem vários tipos de cantores, no caso, cada um interpreta a música de um jeito, cria a música de um jeito também, e tudo algumas coisas já é da pessoa e outras coisas que ela desenvolve nela mesma, a capacidade musical também. Sim. Cara, eu vou fazer outra confissão aqui. Eu sou um músico cantor frustrado, tá vendo? Tentei muito, não tenho talento. Que é o seguinte, é, as pessoas não percebem, mas todo músico é um excelente matemático. Sabe por quê? Se a gente, todo mundo já viu um violão na vida. O violão tem aquelas casas que a gente chama, né? Que cada casa corresponde a um tom. E um tom é uma nota. A cada 12 casas, essa nota se repete, só que mais aguda ou mais grave. Então, quando o músico está tocando num tom, ou uma música fazendo a nota de uma determinada maneira, e ele é muito hábil, e aí ele percebe que a voz do cantor não está no mesmo tom que ele está tocando, se ele é muito hábil, ele consegue automaticamente mudar o tom da música para a voz do cantor. Então ele reconhece o som, faz todos os cálculos matemáticos para contar as casas dentro da harmonia da música e ele muda isso, ele faz isso, nem percebe. Mas e outra coisa, quem tem música, quem é ritmista, tem ritmo. Ritmo é constância. Ele fica batendo, tá, tá, tá. Tanto que o instrumentozinho que os músicos usam para não sair do ritmo é um metrônomo. Ele fica lá fazendo o sonzinho, dando o ritmo da música. Então, isso é matemática pura. Divisão, tempo, quantas palavras às vezes cabem dentro do verso, quantas palavras tônicas cabem dentro de um verso. Então, um músico não percebe, mas ele tem que entender muito de matemática para poder ser extremamente Sim, hábil no que faz. E aqui puxar um jabazinho de novo para o Fábio, nosso professor, que ele é músico, maestro, ele toca 23 instrumentos. Será que ele tem habilidade musical, inteligência musical? sim, com certeza. Cara, cara, eu tô há 10 anos tocando um violão, ainda não consegui tocar Legião Urbana direito. E o cara toca 23 instrumentos assim, tranquilo. E às vezes a gente tá brincando com ele, aí eu pego o violão para brincar na casa dele, eu faço uma nota tocando a música, ele faz essa nota aqui assim, desse jeito assim aqui. E o som fica melhor, é a mesma coisa, mas só muda a forma que você faz a nota. Quem sabe, sabe. Quem tem habilidade e pratica, porque isso também é importante, você tem que desenvolver a sua habilidade, porque não adianta você ter uma predisposição natural, talento, dom, dado, enfim, por Deus ou acaso, se você não pratica, se você não treina todos os dias, se você não faz com que essa habilidade se desenvolva dentro de você. Sim, com Então, certeza. isso é muito determinante, porque se você. Nem todo mundo que, por exemplo, tem, como é o Bruno, psicólogo e terapeuta, você tem uma habilidade boa interpessoal, não garante que você vai conseguir realmente ajudar uma pessoa. Então você precisa estar mais equilibrado, consciente dos seus limites e da sua capacidade e trabalhar para aquilo que você quer desenvolver, sabe? Porque aquele exemplo do futebol, se o Messi, o Neymar e o Cristiano Ronaldo não treinarem todos os dias para serem os melhores como eles são, fatalmente outras pessoas vão alcançar o nível deles. Sim, Então, esse é um processo. Eu gosto muito de falar em jornada, sabe? O pessoal gosta muito do pote de ouro no final do arco-íris,
eu gosto da jornada. Então, encontra prazer na tua jornada, sabe? Desenvolve as suas excepcionalidades, sabe? A gente não julga a capacidade de um peixe subir em árvore, porque ele é peixe, ele vai nadar. Então, se você não tem uma habilidade matemática tão boa, mas você tem uma habilidade linguística excelente, cara, foca na tua linguística. Estuda a matemática para que você não fique com isso defasado, mas foca no que você é bom, sabe? Sim, é Esquece de importante contar, isso. né? Esquece de contar aquilo que você não é bom. Foca no que você é bom, cara. Vai, se esforça, busca mais, porque quando a gente trabalho duro e talento se juntam, aí nasce Dostoiévski, nasce os gênios do esporte, os gênios da música. Mozart compunha surdo. A inteligência musical dele e a inteligência dele intrapessoal para poder exprimir a música, a arte dele era tão grande que ele não precisava mais nem escutar para compor, sabe? Uhum. Sim, Agora, sim. agora é óbvio que isso é o auge da genialidade, mas no meio disso tem muito espaço para a gente ser bem, se dar bem, ser feliz, construir carreiras e chegar longe, pelo menos Sim, mais longe do que a gente espera. uhum, com certeza. E a última inteligência aqui, que é a inteligência naturalista, que vai ser a Sim. capacidade da pessoa ela compreender o mundo natural, ela vai compreender ter esse contato com a natureza e as profissões mais presentes vai ser o biólogo, vai ser o geólogo, vai ser o oceanógrafo também, que vai ter esse contato também com o ambiente que ele vai trabalhar. E também é Agrônomo. muito importante também. É, porque essa pessoa, por exemplo, o índio, naturalmente, lá atrás, ele dependia da terra. Então, ele tinha naturalmente essa habilidade desenvolvida, saber qual erva serve para quê, o que pode te ajudar onde, como manipular a natureza ao favor dele. Então, essa habilidade de ter contato, gostar do contato com a natureza, com a terra, com E animais, até a habilidade da geolocalização também, que ele tinha naturalmente. sim. E isso daí é interessante a gente ver aquelas crianças que se interessam por besouro, né? Elas gostam. Dinossauro, pô, o cara sabe o que eu lembrei agora? Isso é muito legal. Eu acho que eu fiz esse trabalho, eu estava na quarta, quinta série, que eu TDAH, né? Eu peguei uma revista que ela falava sobre as rãs da Amazônia, que elas são bem pequenininhas, mas têm um veneno muito grande. E eu achei a Uhum. cor das rãs maravilhosa, tá entendendo? Aí teve um trabalho de ciência que a gente podia fazer sobre o que quisesse, aí eu fiz o trabalho sobre essa rã. E aí, como eu tinha colocado meu hiperfoco para lá, eu peguei, eu li tudo da revista, tal, fiz o desenho da rã, desenho muito mal, pedi ajuda, ó, inteligência interpessoal. Fiz o desenho da rã, os trabalhos. Eu apresentei a matéria, eu parecia que o Sérgio Chapelin no, no Globo Repórter, sabe? Eu apresentei, eu sabia tudo, tudo, tudo da RAM que estava na matéria, a matéria longa, tinha algumas páginas, eu, poxa, eu dizia tudo, porque aquela cor daquela RAM e a força do veneno dela, ela é muito pequena, ela não chega nem a ter 3 centímetros. Foi uma coisa que me deixou tão, assim, impressionado, que fez naquele momento, fez com que eu desenvolvesse um pouco mais minha habilidade de relacionar com a natureza. Que eu fui atrás dessas informações e assim, Lorena, tudo bom? Bem-vinda. E isso fez com que eu fosse mais atrás dessas informações que naturalmente eu não ia ter, porque, enfim, Sim, sim, com moro em certeza. apartamento a vida toda, sabe? Muito pouco contato com a terra naturalmente. Então, essas coisas chegaram para mim dessa forma. Foi bem interessante. Eu lembrei disso agora, eu não tinha pensado nisso, não. Sim, sim. E também um outro aspecto também para falar, a gente já está chegando no final, é que cada um vai ter um tipo de inteligência que vai ser mais desenvolvida e é possível também desenvolver mais a inteligência. Então, se a pessoa ela não conseguiu ainda
o que ela queria com a inteligência, seja passar no concurso, seja ou até ir bem no curso dela, mas que ela pode criar estratégias que vão ajudar ela, ou buscar também ajuda profissional também, um psicólogo, terapeuta, eles vão saber dizer melhor o que pode melhorar, o que às vezes a pessoa não conseguiu identificar também. Então é muito importante que ela não tenha essa autocobrança muito grande, né, no sentido que vai prejudicar ela muito também. Sim, sim. E, cara, você pode desenvolver várias habilidades. Foi até uma pergunta feita para mim no Instagram. Você pode desenvolver razoavelmente todas, mas naturalmente você vai ter algumas que você vai se destacar mais. E que muitas vezes a gente esquece que esses rótulos que são colocados na escola, sabe? Porque às vezes eu trabalho muito com alunos atípicos, a pessoa dislexa, ela vai trocar as letras. Então, naturalmente, a capacidade dela linguística vai estar afetada por uma condição neurológica. Sim, Só, sim, mas o que acontece? Ela pode desenvolver das outras formas. Ela pode ter uma habilidade é, artística muito grande e partir para essa área, aí desenvolvendo todas as capacidades dela dentro das inteligências. Ela pode se relacionar muito bem com as pessoas, porque um empresário, por exemplo, ele não precisa saber de tudo. O empresário precisa saber de gerir pessoas, porque ele pode contratar as pessoas para executar a função para ele. sim, Então, com certeza. às vezes a gente termina cobrando muito a capacidade de peixe subir em árvore. E falando em inteligência lógica ou matemática, meu amigo Juarez, professor de matemática, chegou. Bem-vindo, estamos no finalzinho, Juarez, mas depois você vai lá no Instagram meu, do Bruno, que a gente vai deixar, acho que fica só no meu, né, porque foi eu que Isso, eu não convidei. sei. Pronto, eu vou deixar a live salva, mas depois vai dar lá uma olhada que a gente está aqui. Essa é uma live muito interessante. Eu gostei demais, Bruno. Obrigado. A gente já está com 50 minutos. Então, vou pedir Eu suas depois. considerações finais. E Enquanto eu agradecer, coloco um forrozinho aqui, tá? Porque é agradecer São todo mundo João. que esteve É aqui na São live. João. E quem gostou da live também, tira um print da gente e marca lá nos stories também, que é muito importante também É. pra gente. Tira agora. Vamos sorrir, Bruno. Faz a cara pra foto. Tá? Aí, beleza. Tá bom. Quem printou, printou. Quem não printou, não pinta mais. Eita. Mas é isso. Bruno, muito obrigado por ter recebido. A gente se conheceu nos grupos da vida, né? Foi isso mesmo. Mas a gente foi estreitando a amizade, foi se conhecendo, sabendo do teu trabalho também sério, desenvolvido em dar suporte às pessoas. Muitas vezes você dá muita palestra a questão com mulheres vítimas de violência, em estado de vulnerabilidade. Sim, Então, sim. muito obrigado pelo seu trabalho, muito obrigado por você existir, porque são iniciativas como a sua aí no Espírito Santo. A gente vem aqui em Maceió fazendo o que a gente pode, que a gente constrói um mundo melhor. Que a gente constrói um mundo mais equilibrado, a gente constrói um mundo onde as pessoas consigam ser elas e se relacionar entre elas nas suas diferenças e nas suas congruências. Então, estamos juntos. Agora, mais feliz ainda de saber que você agora está fazendo os cursos do meu professor Fábio, que eu te indiquei, Bruno, ó, vai lá. Meu professor tá fazendo esse curso. Eu até falei assim, ó, Bruno, vai lá que meu professor está fazendo esse curso, é gratuito, não tem pegadinha, tá? Pode Uhum, fazer que é sim. gratuito. E você Eu viu fui que lá e foi, fiz. que o Fábio é muito generoso, distribui muito conhecimento de graça, inclusive às 22h15 no Instagram dele, o Professor do Pensamento. Vai ter live terapia hoje a semana toda, então quem tiver no momento um pouco mais sensível, corre para lá. A Lorena também está sempre lá, então ela sabe do que a gente está E falando. o perfil dele é o professor do pensamento, para quem está É, aqui agora e que já pode ir lá também. isso. E agora eu vou aumentar o som. Eu gosto muito dessa música, sabe por quê? Ela fala, é uma música sobre um término de relacionamento,
E tem hora que ele fala, quem é você para mexer no meu munguzá? Aí eu digo, eita, munguzá é uma comida típica nordestina como se fosse uma sopa de milho. Que eles vão chamar aí de canjica, não é canjica. Canjica é como é uma coisa mais líquida. O munguzá tem milho, mas como se fosse um creme, tá? Uhum, sim, Então sim. é isso, né? Não deixem inteligência interpessoal e intrapessoal, né? Não deixem ninguém derrubar o munguzá de você. Ó, e vamos despedir, vamos dançar forrozar. Eita. Até aproveitar, está acontecendo agora uma mini aglomeração aqui em casa. Meus pais vieram ver meu filho, trouxeram minha filhada, então está acontecendo um palhação e eu estou aqui na live. Eu vou falar, tá certo? Valeu, então. Obrigado, Luiz. Beijo, pessoal. Valeu, Brunão, tamo junto. Viu? O Jarlton tá aqui. Canjica, munguzá. Eu assino embaixo. Tchau. Boa noite.